Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Christopher Gargamala e eu vou apresentar meu seminário que está relacionado ao acidente, da explosão do ônibus espacial Challenger, tá? Aqui basicamente a gente vai abordar três assuntos, que a gente vai conhecer um pouquinho dos riscos relacionados a um projeto desse tipo, verificar as causas do acidente e também identificar as eventuais consequências das falhas, tá? Para isso, vamos entender um pouquinho a origem dessas espaçonaves. Mais ou menos ali no final da década de 60, início da década de 70, os principais veículos utilizados eram, por exemplo, o Saturno V, né? Esse veículo ele ganhou bastante notoriedade, por exemplo, no evento da Apollo 11, lançado em 1969, que foi a primeira ida do homem à Lua, tá? Aqui é uma análise de comparação de tamanho. Ao fundo a gente consegue ver um Airbus, que é a maior aeronave já construída pelo homem. A gente consegue perceber aí pelo tamanho a diferença, né, proporcional que ele tinha. Já na década de 80 vieram a era dos ônibus espaciais, né, até mais ou menos 2010. Esse era o veículo utilizado na época, tá? Aqui também, de novo, uma análise de comparação de tamanho. E para efeito de curiosidade, esses são os modelos dos veículos utilizados atualmente, tá? Então aqui é uma comparação entre os três veículos em questão de tamanho, tá? E basicamente os ônibus espaciais eles foram projetados para atuar no que a gente chama de órbita baixa, né? O que é essa órbita baixa? A órbita baixa é justamente na camada da exosfera, que a gente está falando aí de alturas maiores do que 500 quilômetros, tá? de altitude, e é justamente nessa camada que orbitam os satélites. Então os ônibus espaciais eles foram projetados para atuar nessa faixa, né, justamente para que você consiga ali de maneira facilitada lançar satélites e também fazer estudos enquanto você ficasse em órbita. Um dos fatores que ajudou muito a fomentar na produção de ônibus espacial era justamente a questão de você ter um orçamento reduzido comparado com os outros foguetes utilizados, eles serem mais rápidos e terem também mais capacidade de carga, tá? Ao todo, os ônibus espaciais entre os anos de operação realizaram mais de 135 missões. E um dos feitos mais interessantes relacionados a esse tipo de veículo é que eles foram responsáveis pela construção da Estação Espacial Internacional, que inclusive está em ativo até hoje. Aqui é uma análise de comparação dos modelos, né? Então, desde o final da década de 70 até 2010, a gente tem esses modelos que foram utilizados. A gente, inclusive, consegue perceber que não há tanta diferença assim entre esses modelos. Basicamente, o que foi mudando foi um item ou outro ali, né? E para a gente entender um pouquinho melhor sobre o acidente, a gente precisa entender como funciona o ônibus espacial, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre motores de propulsão. Quando a gente olha para um ônibus espacial, ele é basicamente constituído desses três itens, né? A gente tem esse tanque externo, que é esse item laranja, que é o maior item do ônibus espacial, que é justamente responsável por armazenar combustível, né, como hidrogênio, etc., e também oxigênio, né? Então ele alimentava tanto os foguetes auxiliares como também o próprio ônibus espacial em si. No item 2 a gente tem o que a gente chama de foguete auxiliar ou SRB, que é um termo abreviado do inglês para Solid Rocket Booster. Esses foguetes auxiliares eles têm um item bem curioso que vai ser primordial para a gente entender o risco desse acidente. Ele era constituído à base de combustível sólido. Uma característica desse combustível sólido é que uma vez que você inicia a ignição, não é possível mais cessar, né? A menos que a fonte do combustível se esgote, né? E por último, o item 3 é o próprio ônibus espacial em si, que é onde ficavam a tripulação e os componentes que eventualmente eles gostariam de lançar, tá? No próximo slide tem um vídeo rapidinho para a gente entender melhor. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit, 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. Bom, entendendo um pouquinho sobre essa análise do contexto histórico da NASA, o primeiro acidente que foi registrado, né, ele ocorreu em 1967, quando a gente teve um incêndio durante um teste que a NASA estava fazendo de simulação de voo. E dali em diante, até a década de 80, a NASA realizou uma série de lançamentos de foguetes, todos eles muito bem sucedidos.
A ideia da criação do ônibus espacial era justamente criar um item para que fosse comercializado futuramente. Então ela queria se lançar nesse mercado como sendo um item extremamente confiável e um item que de fato reduzisse custos e etc. Né? Então a NASA ela sempre tinha a intenção de sempre estar em evidência. Então um dos itens que eles analisavam era justamente quando saiu uma notícia num jornal, como o The New York Times, por exemplo, era se os eventos que eles promoviam se estavam nas primeiras páginas, né? Só que o que acontece? Durante todos esses lançamentos bem feitos, né, com sucesso, acabou caindo em evidência, né? Então a gente teve um momento de lançamento do ônibus espacial, entrou em evidência por pouco tempo na época e logo em seguida já começou a cair, né? Pensando nisso, a NASA falou assim, poxa, eu preciso de alguma forma fomentar para que isso de fato se torne um produto comercial. Foi aí que eles pensaram num programa, né, que se chamava Professor no Espaço. Era um projeto, né, e ele visava levar o primeiro civil, né, para o espaço, que não fosse astronauta propriamente dito. A ganhadora desse concurso foi uma professora de ensino médio chamada Christa McAuliffe, né, e com isso esse projeto ele começou a ganhar notoriedade e novamente a atenção se voltou para os ônibus espaciais na época. Analisando um pouquinho aqui sobre o antes do acidente, né, a NASA ela precisava cumprir alguns requisitos. Então ela precisava de alguma forma minimizar esses custos. Para isso ela contratou um especialista de recursos orçamentários, né? Essa problemática de resolver é meio complicada, porque quando a gente fala de um foguete, a gente está falando de um custo muito elevado de gasto de combustível. Foi então que eles resolveram essa questão aplicando justamente os combustíveis sólidos dentro dos foguetes. Acontece que nenhuma única vez na história foi utilizado para lançar pessoas ao espaço um foguete com base de propulsão sólida, né? Afinal de contas, a gente já começa a perceber que, pelo fato dele não poder ser cessado em momento nenhum após a ignição, a gente já começa a pensar em possíveis meios para se ter soluções mediante alguns problemas, tá? Então, com isso, ela contratou uma empresa também chamada Morton Thiokol, né? Essa empresa ela foi basicamente responsável por criar e modernizar os foguetes de propulsão secundários. Ela era uma empresa especializada no desenvolvimento de guerra, armas de guerra e também em sistemas avançados espaciais. E com isso, essa empresa ela começou pela primeira vez a, de alguma forma, coletar dados, porque até então, todos os foguetes que eram lançados, a gente nunca conseguia, de certa forma, testar, né? Então, como os foguetes auxiliares eles eram desacoplados após 2 minutos da decolagem, era possível recuperar esses foguetes e, com isso, fazer alguns estudos. Nesses primeiros estudos, já foi detectado que haveria uma possível falha, né? Porque eles notaram que nas vedações das juntas do foguete, dependendo da temperatura, até então era uma hipótese, você tinha ali uma mudança da característica do material, podendo eventualmente ter vazamento de combustível, tá? Pensando aqui um pouquinho sobre o evento em si, a NASA ela vinha de um cronograma muito apertado de lançamentos, né? Ela precisava fazer muitos lançamentos constantes, porque ela precisava, de certa forma, atrair a atenção do público. Havia uma pressão do Senado e do Congresso americano para que esse projeto ele se mostrasse ao mundo o mais confiável possível. E a NASA ela vinha com essa confiança muito grande de muitos anos, né? Mais de um quarto de século, com lançamentos bem-sucedidos. E a gente também tem que levar em consideração que os Estados Unidos e a Rússia tinham acabado de passar por um momento muito tenso que foi na Guerra Fria. Então a NASA queria o quanto antes mostrar que era muito competente. Foi então que, junto com o fato do projeto de levar a primeira civil ao espaço, com todas essas questões das pressões econômicas e governamentais, a NASA ela se via numa situação ali muito complicada de poder lançar o quanto antes, sem de fato você fazer todos os testes que eventualmente se mostravam necessários, tá? Então, como primeiro alerta aqui, a gente já tem uma situação, porque o lançamento ele foi previsto para acontecer no domingo, no dia 26, né, de janeiro, na época. E a empresa ela já tinha percebido que as variações de temperatura poderiam causar algum acidente. Nessa época do lançamento, nesse dia, os meteorologistas previram que ia chegar uma frente fria.
Como estava, né, o evento em si muito em alta, eles preferiram abortar o lançamento, né, postergar para segunda-feira, tendo em vista que os meteorologistas alertaram que teria fortes ventos, né, e a temperatura em si também estaria muito baixa. Mas não aconteceu. Acabou que a frente fria só chegou na madrugada do dia 26 para o dia 27, então no final das contas eles acabaram abortando a missão à toa, né? No dia 27, eles se programaram para o lançamento normalmente, inclusive chegou a fazer todos os tripulantes, né, os astronautas e a professora dentro da escotilha, do compartimento, mas teve um problema na escotilha, no fechamento da escotilha, em um parafuso, dado o tempo que eles gastaram para resolver esse problema, eles tiveram que adiar novamente. Então, qual é a situação e o cenário que a gente tem? Pressão do Senado, pressão dos órgãos governamentais e econômicos, um projeto que visava levar um primeiro civil ao espaço. A NASA já não queria mais ter que adiar nenhum dia. Porém, a frente fria que os meteorologistas previram, ela chegou somente no dia 27. E ela foi uma mudança de temperatura muito brusca. Inclusive, na época, foi uma das menores temperaturas já registradas na história, tá? Ali da região do Cabo Canaveral. Então, no mesmo dia 27, o vice-presidente da empresa Morton Tycho ele foi convocado para uma reunião de emergência com o diretor da NASA de lançamento para eles escreverem um laudo atestando que não haveria problemas. Mas, se a gente parar para refletir, já começa algumas inconsistências, né? Porque qual seria o motivo da NASA querer um documento em que eventualmente atestasse que não haveria nenhum problema, se a NASA até então estava tranquila com o lançamento, né? Mostrava que então a NASA também não tinha uma certa confiança com aquele produto que eles estavam lançando, tá? Então, basicamente esse documento ele livraria a NASA de eventuais qualquer acidente deles ter qualquer culpabilidade, ok? Tendo em vista todo esse cenário, a empresa acabou emitindo esse documento, mesmo em contradição com os engenheiros, né, do projeto. O vice-presidente assinou o documento e mandou para o diretor da NASA. E aí, na terça-feira, né, que seria do dia 28, o lançamento ele foi previsto para acontecer, tá? Aqui é uma foto muito interessante, porque na madrugada de segunda para terça-feira foi uma das menores temperaturas registradas no país. Isso aí que vocês estão vendo é justamente camadas de gelo que se formaram embaixo ali da estação de lançamento, tá? Então, foi confirmado, né, o lançamento para o dia 28, era previsto para que eles fizessem um lançamento bem de manhã cedo, né, às 9h38 da manhã, acabaram adiando para as 11h38, justamente por causa dos gelos, e aí a gente já tem uma inconsistência muito grande, porque a empresa ela já tinha esse pé atrás com o fato de você ter baixíssimas temperaturas podendo atrapalhar, né, ao sistema de vedação, mas por outro lado, né, em virtude do documento já ter sido enviado, os diretores da NASA ficaram bem tranquilos, tá? Como já previsto, o lançamento aconteceu, né, infelizmente. Estima-se inclusive que após a explosão, né, então o motor secundário ele explodiu 73 segundos após a decolagem. Estima inclusive que o compartimento onde a tripulação ficava ele ficou intacto, né, eles acharam depois, ficou intacto de fato. Eles estimam que a morte dos tripulantes ocorreu por conta do impacto, nem por conta tanto da explosão, né? Porque após a explosão ele ainda subiu por mais 5 km, depois caiu em queda livre e em virtude, né, dessa aceleração da gravidade, com o impacto os tripulantes não resistiram, tá? Aqui a gente tem um vídeo bem rapidinho mostrando o exato momento em que aconteceu o acidente. É possível inclusive ver nesse vídeo o exato ponto em que explodiu a espaçonave, né? Então a gente pode notar por aqui, ó, que existe nesse ponto do foguete auxiliar uma chama que aparece que não deveria, né? Que acusa justamente o vazamento de combustível das válvulas de vedação, né? Bom, o projeto que a empresa Morton Tycho tinha sobre os motores, ele era inconsistente, né? Porque os testes que eles haviam feito não tinham uma conclusão muito aceitável para os diretores da NASA. Os engenheiros já tinham alertado que poderia ter uma possível falha, mas justamente por não existir um fator de análise de risco envolvendo esse tipo de projeto, tendo em vista todos o histórico de
lançamentos bem-sucedidos, acabou que essa preponderância do sempre tudo dar certo não ser levado em consideração, um item extremamente importante, né? Bom, futuramente, depois do acidente, esse fator de risco ele foi considerado como grau 1, né? Que é um fator de risco para esse tipo de lançamento mais alto que tem. Estima-se, inclusive, que quando você faz uma análise probabilística de possibilidade de acidente, a NASA até então ela tinha postulado uma possibilidade de 1 em 100 mil, né, riscos de acidente, o que na época eles consideravam extremamente baixo, por isso o projeto era extremamente viável. Mas após o acidente foi feita uma comissão de análise, né, e na verdade postulou que essa análise de risco ela estava prevista entre 1 e 100, né? Então aumentou em 100 mil vezes basicamente o fator de risco, né? Um item interessante para a gente poder analisar também é que não havia uma alternativa de escape da tripulação, né? Isso aconteceu porque todas as missões que se antecederam ao lançamento sempre deram certo, então não se pensou numa possibilidade de eventual escape da tripulação. Mas a gente falando aqui basicamente sobre motor a propulsão sólida, a gente sabe que numa eventual explosão tinha que ter, né, uma eventual possibilidade de fuga, tá? Que mais? A gente tem aqui também uma coisa bem que fica evidente, que para projetos desse tipo fica muito claro que deve existir um programa de segurança ou de análise de risco, né? E que a comunicação tem que ser clara entre todos esses agentes envolvidos, né? Esse acidente ele foi um extremo pesar, né? A gente perdeu aí astronautas extremamente inteligentes, né? Pessoas que estavam envolvidas em estudos extremamente eficazes, tá? A explosão ela aconteceu no dia 28 de janeiro de 1986 e eu gostaria, tá, se possível, que vocês acessassem esse site chamado mente.com, tá? Que vocês insiram esse código que está aparecendo para vocês e vocês respondam uma pergunta que está lá, respondam com 2 palavrinhas para que a gente possa fazer essa análise junto, tá bom? Então, essa foi a minha apresentação, muito obrigado a vocês todos que assistiram, um abraço, até mais.